Essa violência ela é uma violência universalizada. Infelizmente, ela atinge mulheres de todas as idades, de todas as escolaridades, de todos os graus econômicos. O ex-diretor de infraestrutura portuária da Agência Nacional de Aviação Civil, Rubens Vieira, buscava o trancamento da ação penal onde foi denunciado por associação criminosa, corrupção ativa e tráfico de influência. O eleitor tem que ter informações fidedignas para poder escolher o seu representante. O país celebra a vida para sonhar um novo tempo. Vibra e canta nosso povo, faz a história seu momento. A campanha é para estimular os cidadãos a irem às urnas e votarem com consciência. Olá, boa tarde. Boa tarde. A fronteira de Roraima com a Venezuela foi aberta agora há pouco, depois de uma decisão do TRF da primeira região. O acesso entre os dois países ficou bloqueado por cerca de 17 horas por determinação da Justiça de Primeira Instância. Vamos agora ao vivo até o nosso telão conversar com a repórter Carolina Chaves, que tem mais informações, né, Carolina? Boa tarde para você. Isso mesmo. Boa tarde para você, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, a decisão foi do vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Cássio Marques. Ele suspendeu em parte a decisão do juiz de primeira instância e determinou o desbloqueio da fronteira a pedido da Advocacia Geral da União. Além disso, ele também suspendeu a deportação dos imigrantes venezuelanos e a vacinação compulsória. Antes, a ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, negou o pedido do governo de Roraima para fechar a fronteira do estado com a Venezuela e também limitar a entrada dos venezuelanos. Segundo a ministra, esse fechamento contraria tratados internacionais e também é uma prerrogativa exclusiva da Presidência da República. A ministra notificou o juiz federal Helder Girão Barreto, que havia determinado o fechamento da fronteira. A estimativa é que entre 500 venezuelanos por dia pela fronteira do estado. Galton. Obrigado, Carolina. Investigação contra o ex-diretor da ANAC deve continuar. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O ex-diretor de infraestrutura portuária da Agência Nacional de Aviação Civil, Rubens Vieira, buscava o trancamento da ação penal onde foi denunciado por associação criminosa, corrupção ativa e tráfico de influência. De acordo com o Ministério Público Federal, Rubens Vieira foi indicado para atuar na ANAC pela chefe de gabinete regional da Presidência da República em São Paulo no governo Lula, Rosimério Noronha, em troca de favorecimentos pessoais, como a nomeação de sua filha para um cargo na ANAC e o pagamento de uma viagem de navio. No STJ, a defesa alegou falta de nexo entre as acusações e argumentou que a denúncia não descrevia minimamente a conduta criminosa do acusado e não demonstrava indícios suficientes de tráfico de influência. Mas, de acordo com o relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Nefe Cordeiro, a denúncia aponta 15 eventos relacionados aos favores pedidos, vantagens solicitadas, cobradas ou recebidas pelo irmão de Rubens Vieira, Paulo Vieira, que constatam que o ex-diretor foi beneficiado pela relação com Rosimério Noronha. Diante disso, o ministro entendeu não haver a presença de quaisquer das situações que justifiquem o trancamento da ação penal e negou o pedido ao ex-diretor. O Ministério Público Federal em São Paulo abriu nova investigação para apurar a responsabilidade de agentes da ditadura militar pela morte do jornalista Vladimir Herzog. O jornalista foi preso e torturado em 1975. A reabertura das investigações tem como base uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela condenou o Estado brasileiro por não investigar, julgar e punir os envolvidos na morte de Vladimir Herzog. Ainda segundo a Corte, este foi um crime contra a humanidade. E por isso não é possível aplicar a lei da anistia para que o Estado deixe de fazer as investigações. A Procuradoria-Geral da República em São Paulo informou que já solicitou documentos e informações às comissões nacional e estadual da Verdade. 2 dias de intensos debates, quase 50 especialistas de várias áreas com argumentos contrários ou favoráveis à descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. E não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal convoca uma audiência pública para ouvir opiniões antes de um julgamento. A repórter Emily Araújo fez um levantamento e é o que nós vamos ver agora.
A audiência pública sobre a descriminalização do aborto foi a 23ª reunião do tipo promovida pelo Supremo. O objetivo é sempre ouvir de maneira ampla e igualitária a sociedade civil e especialistas. O que é debatido pode ajudar em decisões importantes do tribunal. As audiências públicas foram regulamentadas no STF pela Emenda Regimental 29 de 2009. O presidente da Corte ou o relator da ação em questão podem realizar as convocações. Isso pode ser feito sempre que for necessário o esclarecimento sobre temas com repercussão geral e de interesse público. A primeira audiência pública realizada pelo Supremo foi convocada pelo ministro Aires Brito em 2007, antes de a prática ser regulamentada na Corte Superior. Ele era relator da ação direta de inconstitucionalidade que questionava dispositivos da Lei de Biossegurança. O plenário precisava decidir sobre a constitucionalidade de pesquisas com células tronco-embrionárias. A judicialização do direito à saúde também foi assunto debatido. Em 2009, após a regulamentação das audiências, o então presidente do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, convocou discussão sobre a concretização do direito à saúde, previsto na Constituição Federal. A ação contestava o Sistema Único de Saúde. Em 2013, foi a vez do ministro Luiz Fux pedir audiência pública para debater o financiamento de campanhas eleitorais. Essa não é uma questão só jurídica, essa é uma questão sobre a qual gravitam valores sociais. Então, para que nós possamos, nós, o Supremo, conferirmos legitimação democrática, que o povo tenha confiança na decisão que nós vamos proferir, é preciso que nós também ouçamos as vozes sociais quando essas decisões não perpassam apenas por um critério meramente jurídico. Outra audiência pública de grande repercussão no país foi convocada em 2015. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu debate sobre os modelos de ensino religioso em escolas públicas. A democracia contemporânea ela é feita de votos, de direitos e de razões. E, portanto, nesta audiência pública e na decisão que pretendo produzir e submeter ao plenário, nós estamos procurando o melhor equilíbrio possível entre esses três elementos. 2 anos depois, o plenário julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Por maioria dos votos, os ministros entenderam que o aprendizado pode ser vinculado a diversas religiões. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça, 12 anos da Lei Maria da Penha. Essa violência ela é uma violência universalizada. Infelizmente, ela atinge mulheres de todas as idades, de todas as escolaridades, de todos os graus econômicos. União contra as notícias falsas, de olho em uma eleição mais tranquila. Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral e a Associação Brasileira de Rádio e Televisão assinam um termo de cooperação. No termo assinado no gabinete do presidente do TSE, ministro Luiz Fux, a Abratel se compromete a trabalhar em parceria com a Corte Eleitoral. Emissoras de TV e rádio associadas vão informar aos eleitores sobre as informações maliciosas que circulam em ano eleitoral, disseminadas por fontes não confiáveis. O eleitor tem que ter informações fidedignas para poder escolher o seu representante. E a desinformação, ela gera um estado de dúvida, conduzindo o eleitor a que ele dê um voto que não seja tão consciente quanto aquele que se pretende. E esse voto ele é contaminado exatamente pela falta de lisura informacional, que viola princípios básicos de uma eleição, o princípio da moralidade eleitoral, o princípio da ética, princípio até democrático, né? O mesmo acordo já foi firmado com outras associações da imprensa que já atuam como colaboradores contra a divulgação de notícias falsas. Mensagens enganosas e de conteúdo duvidoso não devem ser compartilhadas na internet e podem ser conferidas pelos eleitores em veículos de comunicação confiáveis. O trabalho que é feito hoje pelos radiodifusores brasileiros, que tratam o jornalismo como deve ser tratado, com seriedade, com respeito, com profissionalismo, esse é o grande remédio. Essa é a grande ação que deve, na verdade, não deve ser só pedido aos radiodifusores, aos jornalistas.
né? Isso é uma obrigação nossa, isso é uma obrigação dos veículos, tratar a notícia com seriedade. A Lei Maria da Penha completa 12 anos este mês, um avanço no combate à violência contra a mulher. Mas os números de agressões e crimes ainda assustam. Na Justiça, são quase 1 milhão de processos, sendo 10 mil casos de feminicídio. Em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos recebeu o primeiro caso de violência doméstica, e foi do Brasil. Maria da Penha sofria violência do ex-marido. Ela foi vítima de tentativa de homicídio por 2 vezes. O caso tramitava na Justiça Brasileira há 18 anos e o agressor estava em liberdade. Ele só foi preso depois que a Corte Interamericana condenou o Brasil por omissão, negligência e tolerância a crimes contra direitos humanos das mulheres. Em 2006, a Lei 11.340 recebeu o nome de Maria da Penha e mudou o tratamento à violência doméstica no Brasil. A Lei Maria da Penha só funciona se naquele município tiver uma delegacia da mulher, tiver um centro de referência da mulher, que para mim é importantíssimo, né? Uma casa-abrigo e um juizado, certo? Então, a partir da imprensa que tem ajudado a difundir que a Lei Maria da Penha existe, que veio não para punir os homens, mas para punir o homem agressor e proteger a mulher da violência doméstica, então elas se inteiram-se dessas políticas públicas e fazem uso delas para sair de uma situação de violência. Além de punir o agressor, a OEA recomendou que o Brasil deveria finalizar o processo da farmacêutica, indenizá-la e adotar políticas públicas voltadas à prevenção, punição e erradicação de violências de direitos contra a mulher. A Lei Maria da Penha veio dar uma especificidade ao enfrentamento no Brasil. Ela protege as mulheres, ela dá um apenamento maior para os crimes tratados feitos contra as mulheres. Ela tem desenvolvido também acordos sendo implementada com os órgãos de defesa da mulher, como Delegacia da Mulher, juizados especializados, Defensoria Pública e promotorias de justiça. Antigamente, nem estatísticas de violência contra a mulher existiam. O feminicídio, crime praticado em razão de gênero, só foi qualificado 3 anos atrás, alterando o Código Penal, que considerou o crime como hediondo. A Lei Maria da Penha tem um papel importante no combate à violência doméstica. As mulheres começaram a entender que isso é uma violência, que essa violência ela resulta em crimes e que isso precisa ser trabalhado e esses autores precisam ser responsabilizados. É importante a gente dizer que essa violência ela é uma violência universalizada. Infelizmente, ela atinge mulheres de todas as idades, de todas as escolaridades, de todos os graus econômicos. Durante todo o ano de 2016, foram atendidas mais de 1.100.000 pessoas. No mesmo ano, quase 83 mil mulheres foram atendidas nas 3 casas da mulher brasileira, uma média de 2.200 por mês em cada casa. No primeiro semestre de 2017, o Ligue 180 recebeu mais de 560 mil ligações envolvendo algum tipo de violência contra a mulher. Em 2016, mais de 212 mil casos de violência doméstica chegaram à Justiça. No mesmo ano, foram concedidas 285.576 medidas protetivas. E para cumprir decisão judicial, no Brasil existem 369 delegacias especializadas de atendimento à mulher e 131 núcleos de apoio de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio a presidente da Comissão Especial de Combate à Violência Familiar da OAB-DF, Lúcia Bessa. Em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Bom, 12 anos de Lei Maria da Penha, nós evoluímos em muitas questões, mas infelizmente os dados assustam, principalmente no que diz respeito ao feminicídio, né? Sem dúvida.
É indiscutível que nós falemos que a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, veio para nos dar uma garantia, dar acolhimento e, sobretudo, prevenir e inibir a violência contra a mulher. Mas aí nós fazemos alguns questionamentos. Ela tem sido bastante? Ela tem sido suficiente para inibir essa violência? E, infelizmente, a resposta é não. E como, então, essa lei, que ajuda e muito, a gente sabe, como ela pode evoluir mais para ajudar mais? O que nós efetivamente necessitamos, meu querido, é que essa lei seja implantada em sua plenitude em todas as unidades da federação. Nós temos aqui no Distrito Federal alguns equipamentos públicos que deveriam ser hábeis, deveriam ser competentes para livrar a mulher do ciclo de violência. Mas também deveremos ter esses equipamentos em todas as unidades da federação. Mas o que nós vemos é que muitos desses equipamentos ainda não são suficientes, ainda não inibem e ainda não acolhem e não protegem as mulheres. A gente acabou de mostrar na reportagem, são 12 anos de Lei Maria da Penha. Como entender esses 12 anos de aplicação? Eu digo que foi uma grande conquista. A Lei Maria da Penha é uma conquista de todas as mulheres. Nós não recebemos absolutamente nada de graça. A Lei Maria da Penha, como todos nós já sabemos, foi em virtude da luta de uma grande mulher, que é o símbolo da nossa luta, que é Maria da Penha. Mas também é fruto de grandes lutas de movimentos femininos, de movimentos feministas, de movimentos de mulheres nesse país, que disseram, não, eu não aceito mais nenhum tipo de violência. E nós exigimos sermos tratadas com respeito. Nós exigimos viver e viver com plenitude. Agora, como é que a senhora enxerga a criação de outras leis de proteção à mulher, sobretudo a lei do feminicídio? Extremamente necessária. Nós necessitamos de que essas e outras leis que venham a ajudar a implementação e a aplicação com plenitude da lei sejam efetivamente criadas e implantadas nesse país. Porque o que a gente vê é que mesmo com tantas legislações, e legislações extremamente conhecidas, não só no Brasil, mas fora dele, ainda assim, nossas mulheres e nós mulheres estamos sofrendo e morrendo diuturnamente na mão daqueles que nós escolhemos para sermos os nossos amados, nossos amantes e que se tornaram os nossos algozes. Inclusive agora o caso de Guarapuava também, né? E a senhora contou há pouco que, vindo para cá, acabou de receber uma notícia de um feminicídio aqui no Distrito Federal. Hoje, estou realmente, eu não posso dizer que estou feliz, porque cada mulher que morre, nós morremos juntas. Vindo para cá, nós tivemos a notícia de mais um feminicídio. 3 dias, 3 feminicídios em Brasília. Nós vivemos uma guerra social. A ONU já disse que a violência contra a mulher nesse país é uma chaga social, que nós precisamos enfrentar com a seriedade que o caso requer. Uma situação realmente chocante, né, doutora? Obrigado pela entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço. É que agradeço a todas e todos. Obrigada, Lúcia. Prefeitura é condenada a afastar motorista de transporte escolar. Segundo o Ministério Público, o funcionário constrangia meninas no percurso até a escola. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra o município de Catuípe, na região noroeste do estado, para afastar o réu da função de motorista de transporte escolar. De acordo com o depoimento de uma aluna, ele passava a mão na sua perna e havia pedido para falar com ela em particular. A sentença determinou que ele fosse remanejado para outra atividade que não tivesse contato com crianças e adolescentes, sob pena de multa. O município contestou a acusação e disse serem inverídicos os relatos. Porém, mudou o motorista de itinerário e depois transferiu o servidor para outra secretaria. O caso foi encaminhado ao Tribunal de Justiça em razão do reexame necessário. O TJ condenou o município a realocar de forma definitiva o servidor para outra função. O processo tramita em segredo de justiça por envolver crianças e adolescentes. Perdeu o título de eleitor? Fique com a gente e saiba os prazos no próximo bloco. As exigências para solicitar a segunda via do documento são as mesmas que já existem para tirar o título. Por isso, o primeiro passo é estar em dia com a Justiça Eleitoral. Presidentes dos tribunais regionais eleitorais se reúnem em Brasília. A preparação para as eleições de outubro foi o centro das atenções.
Na abertura do evento, o presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, Márcio Vidal, apresentou temas relevantes ao sistema eleitoral brasileiro. Entre os assuntos estavam os projetos enviados ao Ministério da Educação e Cultura sobre a adoção da disciplina Cidadania na grade curricular do ensino médio e da matéria Sistema Eleitoral nas faculdades de Direito. É um reforço a mais, porque teremos profissionais capacitados, habilitados, não só para atuar, como para fazer cumprir o que está na Constituição e também na lei infraconstitucional. Os diretores gerais e os assessores de comunicação dos tribunais também participaram do evento. Eles foram divididos em grupos para tratar dos trabalhos realizados em cada área. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto deu uma palestra sobre os principais desafios da Justiça Eleitoral para a votação deste ano. Trabalhamos temas como a participação feminina, a necessidade de ampliação da mulher na vida política do país, a questão do financiamento coletivo, do crowdfunding, falamos um pouquinho de fake news, fizemos um balanço geral desses temas que são temas que vão desafiar as inteligências e as capacidades institucionais da Justiça Eleitoral. No fim do encontro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, recebeu a medalha do mérito eleitoral Carlos Aires Brito. Na cerimônia, o ministro agradeceu o apoio dos presidentes dos TREs aos projetos do TSE. Nós nos comprometemos a transformar a justiça eleitoral, uma verdadeira justiça da cidadania, numa academia da democracia. Ou seja, colocar a justiça eleitoral a serviço da democracia e dos debates democráticos. Durante a homenagem, o ministro Luiz Fux recebeu uma minuta do Código Eleitoral. O presidente do tribunal ressaltou a importância de aproximar a justiça do eleitor. Nós tivemos a oportunidade de fazer aquilo que é verdadeiro acesso à justiça. Não é o cidadão ir à justiça, é a justiça ir ao cidadão. Então, nessa justiça itinerante, nós, numa determinada região do país, fomos à comunidade e fizemos a biometria indo ao encontro do cidadão. O Tribunal Superior do Trabalho encaminhou uma proposta de acordo entre os Correios e os empregados da empresa para evitar uma paralisação. A categoria apresentou um indicativo de greve pedindo aumento salarial e a manutenção de cláusulas do antigo acordo. E quem tem os detalhes dessa proposta e fala com a gente direto do Tribunal Superior do Trabalho é a repórter Gisele Mourão. Oi, Gisele, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A proposta foi apresentada pela vice-presidência do TST depois que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos encaminhou o pedido de conciliação ao tribunal, em virtude da possibilidade de greve por parte dos empregados. A vice-presidência propõe a manutenção do acordo coletivo de 2017-2018 nos mesmos termos. Outro ponto apresentado na proposta é a reposição da inflação do período medida pelo INPC, que é o índice aplicado pela seção de dissídios coletivos do TST nos julgamentos. Os empregados dos Correios vão analisar os termos em assembleia a ser realizada na tarde de hoje. Se houver greve, a proposta será retirada automaticamente. Os profissionais têm até o dia 9 de agosto para a resposta e a empresa até o dia 10 deste mês. Eu volto com você, Galton. Obrigado, Gisele. Faltam 2 meses para as eleições e quem perdeu ou teve o título de eleitor extraviado pode pedir a segunda via do documento. Mas é bom ficar atento, porque o prazo depende de onde o eleitor está. Até o dia 8 de agosto, quem está fora do domicílio eleitoral pode pedir a segunda via. Para quem está no domicílio eleitoral, o prazo é maior, até 27 de setembro, 10 dias antes da eleição. As exigências para solicitar a segunda via do documento são as mesmas que já existem para tirar o título. Por isso, o primeiro passo é estar em dia com a Justiça Eleitoral. E no caso dos homens, também com o serviço militar. Além disso, os direitos políticos ficam suspensos se a pessoa deixar de cumprir pena por uma condenação criminal ou por improbidade administrativa. A segunda via pode ser pedida em qualquer cartório eleitoral. Só não se esqueça de levar um documento oficial, original e dentro do prazo de validade. E é sempre bom lembrar que tem a opção de baixar o aplicativo e-Título. Com a biometria em dia, basta ter um celular na mão para votar.
E olha só, Rafaela, para motivar o eleitor a ir às urnas em outubro, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso produziu um videoclipe. Pois é, a Justiça Eleitoral convidou o maestro Fabrício Carvalho para compor uma música, imagens e canção que juntas formam uma bela mensagem de incentivo ao eleitor. Veja só. O país celebra a vida para sonhar um novo tempo. Vibra e canta nosso povo, faz a história seu momento. A campanha é para estimular os cidadãos a irem às urnas e votarem com consciência. Força do seu voto, a luz da democracia. A justiça eleitoral da estrutura do judiciário brasileiro é que tem maior abrangência em termos de clientela permanente, que é o cidadão eleitor, que são 147 milhões. Então, como nós podemos chegar até ele em termos de comunicação, de sensibilidade, de instigá-lo ao patriotismo, né, à cidadania? É a beleza da música. Mais de 147 milhões de eleitores estão aptos a votar em 2018. O eleitorado cresceu cerca de 3% em relação a 2014. Eles também estão distribuídos pelos 5.570 municípios do país e também fora do Brasil, em 110 países. Por isso, a música do maestro Fabrício Carvalho fala da força do voto de uma nação, a democracia como possibilidade de exercer a soberania popular e escolher os representantes pelos próximos 4 anos. O convite que me foi feito me encheu de alegria, de honra, não como músico, mas como cidadão, né? Perceber a importância de um momento em que o país vive, né? de uma necessidade urgente de repensar o país, os comportamentos sociais e éticos, né? E ter o convite de um órgão tão importante que é a Justiça Eleitoral para fazer parte desse movimento, né? De ajudar a provocar reflexão. Memória, nos doando por inteiro, da política nova visão. O momento é agora, eleitor ou cidadão. Bacana, né, Galto? Um belo incentivo aí ao eleitor, né? Verdade. Vamos lá, vamos terminar o Jornal da Justiça, primeira edição por aqui. A gente se encontra de novo amanhã. E se você quer rever o Jornal da Justiça e os demais programas da emissora, basta acessar o canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial. Boa tarde e até amanhã.